Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar para vocês como foi a minha segunda experiência com a ayahuasca. Então, como vocês sabem, né, que tem, para quem não assistiu, tem um vídeo aqui no canal da minha primeira experiência. E na minha primeira experiência, na última toma, na terceira toma, porque eu consagrei, no caso, naquela noite, 3 vezes, na terceira vez eu tive o que eles chamam de peia, né? E durante a peia, assim, foi muito difícil, porque, óbvio, era algo que eu nunca vivi na vida, e foi muito surreal, muito difícil, porque é como se eu tivesse presa em um mundo totalmente paralelo a esse e onde não existe tempo, né? Então parecia que eu estava na eternidade e que tinham se passado zilhões de anos e simplesmente eu estava ali. Só que a minha consciência, obviamente, fica completamente ativa, você fica totalmente consciente. Então eu tinha consciência de que eu estava tomando um chá e que isso ia passar, sabe? Mas mesmo assim, existia um duelo dentro de mim, uma luta, né? Que obviamente era uma luta do ego. E isso me bloqueou muito para tomar a segunda vez. Então eu tive muita resistência para consagrar novamente. Eu demorei para tomar coragem, criar coragem e pensar, não, eu vou. Foi muito difícil. E quando eu criei coragem e fui, aliás, quando eu tomei coragem e decidi ir, foi assim, na sexta, no sábado, né? Eu consagrei no sábado e durante a acho que de quinta, sexta-feira, começou um fervilhão dentro de mim, começou assim, justamente aquele duelo interno, essa luta do ego, por quê? Porque é como se, pelo menos é assim que eu vejo, eu não sei se vai ter mais pessoas aí que vão se identificar com isso que eu vou falar, mas pra mim é assim, é como se não fosse um único ego, é como se fosse uma parte de mim, uma parte que resiste, uma parte que, como se fosse uma personalidade, essa que é a verdade, uma personalidade, uma parte ali que obviamente tenta me sabotar, não quer que eu evolua, né? E isso não quer dizer que essa parte queira o meu mal, né? É apenas uma maneira de me proteger. É assim que eu vejo devido às coisas que eu já estudei a respeito. Mas essa parte, essa personalidade, esse ego, simplesmente não queria. Por quê? Porque tinha a noção, tinha a consciência, talvez, sei lá, de que iria ter que morrer. Entendeu? Porque acaba sendo isso, exatamente isso. É como se um ego, como se uma força, uma personalidade dentro de você que te domina de diversas formas e que muitas vezes você age, permite que isso haja através de você, é como se não quisesse não quisesse realmente ir, não quisesse que você fosse, porque sabe que vai ter que morrer e não sabe como é, né? Não sabe o que vai acontecer depois. É um medo, é um pânico, é uma resistência gigantesca, gente. Olha, foi difícil, mas eu fui porque eu sabia que tinha coisas dentro de mim que eu precisava curar. Coisas que me impediam de ver além, de ir além, de ser uma esposa melhor, de ser uma terapeuta melhor e principalmente ser um ser humano melhor, de ser uma mãe melhor, enfim. Eu precisava disso, eu sentia e eu fui no meu sentir mais íntimo, aquilo que realmente estava tocando o meu coração e eu segui isso, sabe? Isso foi mais forte porque não foi fácil. E quando eu tomei essa decisão e fui, eu lembro perfeitamente, sabe? Do momento assim, onde eu estava indo até a casa onde ia acontecer a consagração. Nesse momento, eu pedi, sabe? Eu pedi pros meus guias, desculpa me emocionar, mas é que foi bem forte. Eu pedi pros meus guias espirituais para que eles estivessem comigo, estivessem ali comigo, sabe? E me ajudassem no caminho, na jornada, que me acompanhassem, porque eu estava com muito medo. E mesmo assim, eu fui. E
Depois, né, estando já lá, na hora que eu tomei ali a primeira dosagem, ali a primeira dose, as pessoas são tão incríveis, sabe? As pessoas que eu confio, né, dentro desse trabalho, me transmitiram total segurança, sabe? E isso muda tudo, porque você tá ali vulnerável. A tua mente é como se fizesse assim, tipo, sabe? Tivesse zilhões de neurotransmissores assim, trabalhando, tipo, tudo ao mesmo tempo, tudo a mil. E você consegue identificar isso, você consegue ver isso, né? Então é muito intenso, muito difícil. Mas as pessoas me passavam a tranquilidade, me mostravam assim, ei, eu tô aqui, você não tá sozinha. Então é como se o fato, desculpa, meu filho acabou de entrar, então normal. Eu tenho 3 filhos, então, né, gente, não tem como amarrar as crianças, eles ficam por aí, eu deixo eles livres. Então, voltando aqui, essa confiança me transmitiu uma segurança também, sabe? E me trouxe uma coragem. E aí eu, né, tomei ali a primeira dose e logo em seguida já foi aplicado a Sananga, que eu quero fazer um vídeo também sobre essa experiência, que é muito incrível, muito maravilhosa, a Sananga e o rapé, né? Mas o mais incrível da experiência, da minha segunda experiência, foi que eu me libertei, sabe? Eu cheguei lá e eu falei assim, tá, eu tô aqui e eu sou isso, né? Tô aqui e me liberto de tudo, de todas as coisas que me prendem. Fiquei ali, realmente me coloquei-me vulnerável perante essa medicina, perante essa tecnologia gigante que tem essa planta, perante todo esse amor universal. Me coloquei realmente diante. E, gente, comecei a agradecer. Comecei a agradecer por estar vivendo aquela experiência, por saber que mesmo que eu tivesse que entrar naquele lugar, que era aquele mundo que eu falei aqui, aquele mundo meio que paralelo, esse mundo da peia, da minha peia, que foi muito estranho, se eu tivesse que entrar lá, eu tava ali, eu tava corajosa, eu tava ali pra isso, sabe? E por quê? Porque eu sabia que isso ia ser pro meu bem, eu sabia que isso ia ser pra me fazer evoluir. Então eu estava totalmente assim, consciente disso e feliz por isso, né? Então, depois eu comecei a agradecer durante ali, né? Comecei a agradecer e o que vinha? Quando começa a vir aquela ânsia, aquele enjoo, sabe? Aquela sensação ruim, você percebe que tá resistindo, entendeu? Que o ego tá resistindo, e aí já começa assim, a dar um desconforto, mas não é qualquer desconforto, você consegue identificar, que começa já a vir assim, a brotar uma ânsia no teu estômago, ou seja, algo que tem que sair, algo que, né, que tá ali, e foi muito incrível, muito interessante, porque eu simplesmente aceitei, então eu comecei a agradecer, aí eu agradecia, e aí eu falava, obrigada, né? Gratidão por isso. E aí eu comecei a ver umas coisas muito doidas, que era como se fosse assim, umas minhoquinhas com cabeça, e eram meio padronizadas, e elas tinham expressões assim, tipo, como se fosse umas minhoquinhas com cabeça de humano, mas essas cabeças eram meio que quase todas iguais, como se fossem, sei lá, tipo Minions ou algo do tipo. E essas cabeças, assim, tinham expressões ruins, sabe? Tipo, de raiva, de inveja, de ciúme, de tristeza. Era tudo assim. E tinha zilhões dessas minhoquinhas, como se fossem larvinhas, sabe? E isso, assim, eu via elas, porque elas ficavam se escondendo, entendeu? Elas se escondiam, assim, atrás de alguma coisa, isso tudo dentro de mim. Gente, é surreal, mas foi assim. Eu venho aqui só para falar como que foi para mim. Pode ser que você tenha alguma coisa parecida e possa comentar aqui e me dizer, ó, comigo foi assim também, eu vi algo do tipo. Mas para mim essa segunda experiência foi assim. E aí, essas minhoquinhas, elas ficavam, como eu disse, se escondendo e tudo. E o mais interessante é que quando eu conseguia ver elas, de alguma forma, que eu via, eu tomava consciência delas naquele momento,
elas meio que, sabe, sumiam. E o mais interessante é que na hora que eu via, na hora que eu olhava, eu sentia a emoção. Então eu sentia raiva ou eu sentia tristeza. E aí o que eu percebi, gente? Eu percebi uma coisa assim, né? Eu vou falar um palavrão aqui até. Mas eu percebi o quê? Eu percebi que nossas emoções ganham vida. Nossas emoções ganham forma. E essas mesmas emoções, elas se tornam, como eu disse já hoje, como se fosse um ego, como se fosse uma personalidade. Elas ganham uma vida tão grande dentro de você que falam e agem através de você, entendeu? E quando eu percebi isso, eu percebi, sabe, o quanto é gigante, o quanto a gente precisa se policiar, o quanto a gente precisa se vigiar e o quanto a gente precisa realmente acolher. Porque aí o que eu fiz? No primeiro momento, como eu disse, eu olhava para aquilo e eu achava ruim, porque eu sentia a emoção que aquelas larvinhas estavam me transmitindo, né? Eu sentia a emoção, então eu sentia algo ruim e aquilo vinha e eu agradecia. Esse foi, assim, a grande sacada, eu acho que dessa segunda experiência foi isso, porque aí, no momento que eu agradecia, no momento que eu falava obrigada pela cura, obrigada por isso, sabe? Simplesmente aquilo, sabe, se dissipava. E o mais legal é que o sentimento de amor que eu senti nessa noite específica foi tão gigantesco, foi tão mágico, foi tão incrível, que nada se compara. Isso eu sempre vou falar, essa palavra eu vou sempre usar aqui porque não tem como, sabe? É uma coisa assim que é maior que tudo. E eu comecei a amar essas larvinhas aí que eu vi. Eu comecei a amar. Comecei a sentir um amor incondicional por elas, comecei a acolher e comecei a achar engraçado também, assim, sabe? Eu via e pensava, não, tá tudo bem, eu falava, tá tudo bem, eu tô aqui, eu acolho vocês. Porque nada mais são do que minhas próprias sombras, sombras que eu criei em algum momento da minha vida para me proteger de algo, né? Então eu comecei a acolher e isso foi muito incrível, porque no momento que eu fazia isso, mais se intensificava o amor, mais se intensificava e aumentava. Então essa minha segunda experiência foi basicamente isso, foi assim, perceber que as emoções, o peso que as emoções têm em nós, já que somos seres totalmente emocionais e que realmente a gente cria pessoinhas, personalidades, egos, através das nossas emoções, e isso toma forma e vida e pode sim viver e falar através de nós. Se você olhar o mundo, você percebe que existe muita raiva em forma de pessoa, existe muito ódio, né? E existe muito amor também em forma de pessoa. Então, o que eu quero me tornar, o que eu quero ser? Essa foi a grande lição que eu aprendi com essa experiência. E o mais incrível é que eu não cheguei a vomitar nenhuma vez, eu não tive nenhuma peia dessa vez, não entrei nesses mundos, eu só fui num mundo de puro amor, onde eu senti a presença dos meus guias, eu pude ver também, né? Tem uma guia específica que ela tem a cabeça de leoa e eu vi ela, eu sempre vejo assim nessas experiências e também na meditação às vezes, e ela tá comigo. Eu até fiz uma tatuagem depois, fiz essa tatuagem em homenagem a ela, porque ela tá comigo, tá marcada, tá na minha alma, tá na minha vida, tá no meu inconsciente e tá na minha consciência e tá na minha pele e tá aqui, porque a gente não tá sozinho. E essa é a grande, sabe, a coisa mais incrível do mundo, saber que no momento que você tá lá, você pode estar enfrentando o inferno, você não tá sozinho. Então, é isso, essa foi minha experiência, espero que tenha contribuído de alguma maneira com a vida de vocês. Eu evolui muito depois disso, como eu disse, são saltos quânticos que eu dou depois que eu passo por experiências tão profundas assim. Então, tudo ao meu redor acaba se moldando, né? Se recriando, se reorganizando. E logo vai ter o vídeo da terceira experiência, então fiquem aí, fiquem ligados. Se inscrevam no canal e curtam esse vídeo se vocês sentirem, tá? Muito obrigada, gratidão